Eu, Spirit Boys, falando sobre a Black Pill, falando de uma boa Black Pill, né? Existe e eu vou apresentar ela para você. Você tem que entender que existem sim momentos it's over na vida, né? Momentos que acabou, momentos que você perdeu, né? Existem momentos que você não deve nem tentar. A diferença é que a Black Pill que é ensinada pra gente atualmente, ela é completamente contrária a isso, né? Você tem um padrão, essa é a primeira coisa. O padrão ele é o que as mulheres realmente desejam. E esse padrão, muitas vezes, ele tá ligado à aparência, né? Ao cara ter 1,90, ao cara ter um rosto quadrado, ao cara ele ter a cara do Chai Suede, do Justin Bieber, do Henry Cavill, né? Ter o rosto aí do Henry Cavill, do super-homem, e ele ser rico e ele ser famoso, né? Mas o rico e famoso não entra muito na Black Pill, não. Pra ser bem sincero, a Black Pill é muito mais sobre a aparência. Bom, o que acontece? Quando você coloca todos esses padrões, a primeira coisa é a seguinte: quem está avaliando esses padrões? Porque esses padrões, eles são padrões idealísticos, logo, eles não são realistas. Pô, mas como assim eles não são realistas? Por que o Henry Cavill se destaca? Por que o Justin Bieber se destaca? Por que o Chris Hemsworth se destaca? Por que o Ian Somerhalder se destacam? Por que eles se destacam? Eles se destacam porque eles não são normais. Eles se destacam porque eles não são comuns. Eles se destacam porque eles são exceção e não regra. E aí, você vê a moça no TikTok falando que, eu quero um homem de 1,90 com um rosto quadrado, parecendo o Henry Cavill, né? Eu quero que ele seja rico, eu quero ser esposa do troféu, eu quero isso, eu quero aquilo outro, né? Só que tudo isso aí é um padrão idealístico, é uma espécie de, como vocês chamam, blue pill, né? Mas eu não gosto desse termo, a realidade é que o termo é ilusão, né? Feminina. Mas quando você vai olhar para o mundo real e você vai ver na realidade, o cara que essa garota namora, muitas vezes não tem padrão disso, né? É só um cara que trata ela bem, um cara que, sei lá, ela gostou, tá acostumado, tá vivendo a vida. Pouco importa aqui pra mim. Só que não é isso. Porque se a gente for falar de idealização, eu também tenho as minhas, né? Eu quero a Marina Rui Barbosa e aquela garota que fez a Arlequina, esqueci o nome dela agora. Mas eu quero a Marina Rui Barbosa e a Arlequina, aquela atriz que fez a Arlequina, chupando, né, a minha. Mas eu querer isso no mundo ideal, né, no mundo ideal, não significa que eu queira só isso no mundo real. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? O problema é que muitas vezes os caras tratam mulheres como se elas fossem de Marte e não, elas são seres humanos igualzinho você, né? Então, da mesma forma que o cara ele queria, né, vamos dizer, há 10 anos atrás, a Scarlett Johansson de 4 na cama dele, mas isso não anulava que ele se atraía, que ele ficava, que ele namorava uma garota normal. Isso também acontece o contrário, né? A mina, com certeza, ela deve querer o Henry Cavill em cima dela, mas não quer dizer que ela não goste, não se relacione com um cara comum. Mas enfim, não é esse o ponto, né? E eu também não quero criar um espantalho em cima daquilo que a Black Pill fala ou deixa de falar. Muitas vezes os caras eles não estão falando nesse sentido, por mais que seja esse sentido que acaba se construindo a partir daquilo que se fala. O meu ponto é o seguinte: você tem um ideal, né? E esse ideal ele está colocado lá. E esse ideal só existem duas coisas. Ele é bem bipartido. Você pode estar dentro dele, né? Você pode corresponder às exigências desse ideal, ou você pode estar fora dele. E veja bem, 99,99999999999% dos homens está fora dele, né? Talvez o número não seja tão pequeno assim, eu exagerei, fiz uma hipérbole aqui para deixar o texto mais bonito, né? Mas às vezes
sei lá, 80%, 70% dos homens estão fora desse ideal. Quanto mais você olha para esse ideal, que é aquilo que você não é, e você tenta se transformar naquilo que você não é, mais você percebe o quanto você não é. Pô, como assim? Que parada foi essa? Que loucura foi essa que você trouxe? Veja bem, quanto mais um cara corre atrás de se tornar rico, mais ele percebe a sua própria pobreza, independente de quanto que ele ganha. O cara pode ganhar 10 mil reais por mês, né? E correr atrás de se tornar um milionário com 30 milhões de patrimônio líquido. Só que quanto mais ele corre atrás de se tornar isso, mais ele percebe o quão pobre ele é. E os 10 mil reais dele não fazem diferença. Não importa quantas pessoas ao redor dele ganhem 5, 3, 2, 1 e sonhem em ser como ele. O que importa é que ele não é aquilo que ele gostaria de ser. E isso lança luz aos seus próprios defeitos. Só que mais do que isso, quanto mais você se aproxima do que você não é, mais longe você está daquilo que você é. É como um jogo de sueca. Não sei se vocês já jogaram sueca, né? Tem outro nome em São Paulo, não sei se a galera chama de bisca, mas sueca. O jogo de sueca, você recebe 10 cartas na sua mão. E cada carta ali tem aquele valor, cortam e tal. É totalmente possível um cara vir com uma mão merda, né, na sueca e conseguir ganhar o jogo. Desde que ele e a dupla dele estejam muito bem alinhadas, eles saibam jogar, né, os pontos que eles têm, saibam guardar as biscas que eles têm no momento certo. Desde que eles consigam montar uma estratégia e se comunicar sem ser percebidos, eles podem ganhar o jogo mesmo tendo com a mão inferior à da outra dupla. É incrível, mas é verdade, né? Só que se você tenta jogar um estilo de jogo como se você tivesse uma mão boa quando você tem uma mão ruim, você inevitavelmente vai obter o fracasso. E essa é a essência que você percebe na vida. Quanto mais você se aproxima daquilo que você não é, daquilo que você não tem, daquilo que você não é capaz, mais longe você está daquilo que você é, daquilo que você tem e daquilo que você é capaz. Porque veja bem, diferente do que o jornal falou, diferente do que te ensinaram na escola, lá na primeira série, existem coisas que você é incapaz de fazer. Você não é o super-homem, você não é o cara mais foda do mundo que realiza todas as coisas com os olhos fechados. Você tem capacidades e incapacidades. Existem coisas que você vai ser bom, existem coisas que você vai ser uma merda, né? E quase todas você vai ser medíocre. E isso não é uma coisa ruim, posteriormente a gente vai falar tudo isso, mas medíocre é normal, né? A maioria das coisas você vai ser normal, algumas coisas você pode ser um pouco melhor, né? Outras coisas você não vai ter talento nenhum. E vida que segue. Eu, por exemplo, eu não jogo bola. Cara, eu sou um perna de pau jogando bola. Eu sou muito ruim. Mas eu sou bom pra caralho jogando basquete e eu jogo ping-pong muito bem. Aí tu fala, pô, mas o que tem a ver isso uma coisa com a outra? Cara, é simples. Eu sou um perna de pau. Quanto mais eu ficar tentando jogar bola, mais eu vou ser ruim. Quanto mais eu fizer o que eu sou bom, melhor eu vou ser. Porque a essência é que não existe, e essa é uma parada que a gente aprende na própria evolução darwinista. Qual é o animal mais evoluído? É a ave que voa ou o peixe que nada? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. A resposta é, depende. Quem é mais evoluído aonde? Porque se eu jogar um peixe pra cima e comparar ele com a águia é mais evoluída. Mas se eu pegar a águia e eu jogar debaixo da água, o peixe é mais evoluído. Então tudo depende de aonde, de como, de quando e de porquê as perguntas, né? O mesmo cara que é visto como tem uma aparência de nerd e não vai ser visto porque tem aquela parada meio intelectual, meio... ele pode ser muito bem quisto pelas alunas dele na universidade e ser visto como um cara bonito. Ele tem um ar intelectual e em outro ambiente ele ser um merda. Então, muito se depende, né, do ambiente que você está, mas principalmente daquilo que você está correndo atrás. Porque, veja bem, você tem que entender que, sim, it's over, a palavra it's over significa acabou. Se você não nasceu com o rosto quadrado,
It's over. Você não nasceu, acabou, você não nasceu. Se você não nasceu alto, it's over, acabou. Né? Você não nasceu alto. Se você não nasceu parecendo o Ian Somerhalder, it's over, acabou. Né? Agora, esse acabou, ele pode levar você a duas coisas: botar uma bala na sua cabeça ou ir construir a sua própria história. E aí a gente começa a falar de valores, porque quando eu começo a sair do que se chama Black Pill e eu começo a ir para a vida, porque a Black Pill é só uma bobeira, né, se comparada à realidade da vida, existem muitos momentos que sim, acabou, né? Você nasceu em uma família rica? Não. Então, acabou. Você foi educado nas melhores escolas? Acabou. Você... Acabou. São fatores limitantes, são fatores que vão te colocando em uma certa posição. A partir do momento que você entende isso, que você fala, cara, veja bem, eu estou aqui morando no complexo de Israel, aqui no Rio de Janeiro, que é um lugar muito tranquilo, né? Muito tranquilo. Venham conhecer o complexo de Israel. Bom, eu estou aqui. Então eu não nasci numa família rica, eu nasci no meio de uma favela. Provavelmente eu nasci numa família desestruturada, sem pai presente. Fui a colégios públicos. Cara, essa é a minha realidade. Ok? O que eu faço com ela? E como que eu vou me julgar? Por quê? Você pode se criar longe de si mesmo, por padrões que terceiros levantaram para você, ou você pode se criar perto de si mesmo, por padrões que você definiu para si. Ok? A realidade é essa. Talvez vocês não conheçam a história, mas tem uma história muito interessante. Na Inglaterra tinha uma banda chamada Beatles, né? Você deve conhecer porque é simplesmente uma das bandas mais famosas da história. E tinha um cara lá que ele era muito bonito, o cara era chadzão, como vocês falam. Ele era baterista dos Beatles. E quando os Beatles, eles iniciaram, né, conseguiram fazer o primeiro contrato deles de gravação, eles tinham inveja do cara, porque o cara era muito bonito, o cara tava nas revistas, o cara era o rosto da banda. E os três, cheios de inveja, expulsaram ele. É isso aí. Cara, no outro ano o Beatles estourou, né? Depois que esse contrato veio. E os caras se tornaram multimilionários e puta famosos, ricos pra caraca. E o nome deles tá na história. Beleza. O cara que foi expulso, o baterista, ele simplesmente virou um cara normal. Sabe, um cara comum, um cara medíocre, um cara com um emprego normal, com uma vida normal, enquanto os três caras que expulsaram eles estavam charfundando no dinheiro com um cano de buceta estourado em cima deles. Essa é a realidade. Show. Você pega os documentários aí que vocês vão ver que a época dos Beatles, quando eles iam cantar, tinha até cheiro de urina. Por quê? Porque as mulheres elas se urinavam perto deles. Era uma parada louca, né? A gente não tem nem proporção de quão famosos eles eram. E esse cara, anos depois, gravou uma entrevista e perguntaram pra ele, cara, como é que você se sente sendo basicamente um merda? Não foi assim que perguntaram, mas basicamente era isso que eles estavam querendo perguntar. E ele falou, eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz porque eu saí dos Beatles, né? E eu arrumei um emprego normal. E cara, por eu ter saído dos Beatles, eu conheci uma garota. Eu casei com ela, eu tenho filhos, eu sou um pai de família, eu sou uma pessoa extremamente realizada. E aí você olha para aquele cara e ele viveu o resto da vida dele tranquilo. Aí você olha para os Beatles, problemas com, né, entorpecentes, em uma vida desvairada. Olha para um, olha para outro e se pergunte quem foi mais bem sucedido. A resposta é igualmente a pergunta do peixe e da águia. Em relação a quê? Porque se em relação é paz de espírito, vida tranquila e um valor foda, o baterista que foi chutado, ele viveu muito mais feliz. Porque ele viveu feliz mesmo, em paz, né? Se o valor é paz de espírito, o baterista viveu melhor. Se o valor é grana, fama e coleção de buceta que você comeu,
Os 3 Beatles viveram muito melhor e foram muito mais bem-sucedidos. O que eu tô falando pra você é que se você se criar longe de si mesmo, se você se criar por via de padrões de terceiros, você vai terminar infeliz. A realidade é que se a gente for analisar a letra fria das coisas, a gente for ver a história dos Beatles, os Beatles foram fracassados perto do cara. Pelo menos segundo os meus valores. Porque o cara viveu em paz e os Beatles viveram na merda, né? E eu tenho uma visão. A pessoa que tem que usar, né, derivativos para poder suportar a sua própria vida porque a vida é uma merda. Foi mal. Desculpa. Mas sem essa análise assim, vamos olhar de uma maneira generalista, né? Não segundo os meus padrões, mas segundo padrões gerais. Meu amigo, se esse baterista ele ficasse se balizando pelo padrão de sucesso, né, que é os Beatles, que é ter dinheiro, ter mulher pra caraca, ter fama pra caraca, ele se veria como o pior fracassado no mundo. Mas não foi isso que balizou ele. Não foi isso que balizou ele. O que balizou ele foi a vida, a família, a paz de espírito, a tranquilidade que ele construiu. E aí, quanto mais você se balizar pelaquilo que você não é, pelaquilo que você não pode, pelaquilo que você não é capaz, mais ferrado você vai estar. Quanto mais você se balizar por aquilo que você é, por aquilo que é possível, por aquilo que você consegue, mais bem sucedido você vai ser. Eu conheço gente do Jacarezinho, né, perdão, no Complexo de Israel. Não no Complexo de Israel, não, ele era de outra comunidade que não tinha tanto tráfico. Mas tipos de pessoas que seriam como essa de Complexo de Israel, né? Eu tive um professor que ele saiu de um lugar chamado São Gonçalo. É um lugar pobre aqui no Rio de Janeiro, se vocês conhecem, bem merda. E ele fez a faculdade dele, o cara fez faculdade de matemática. E na época que eu estudava, né, com ele ganhava um bom salário, ele devia ganhar uns 5 mil, né, acho que o salário dele era 3 mil, mas ele ganhava 1.000 e pouco quase do mestrado e mais um adicional de sei lá o que. Ele ganhava uns 5 mil reais por mês, um salário bem equilibrado. E esse cara conversando, ele se via como sucesso. Ele falou, cara, eu saí do meio de São Gonçalo. Meu pai bêbado, minha mãe solteira, uma vida uma merda, né? Todo mundo ganhando 1.000 reais. E eu fui lá, eu fiz uma faculdade foda. Eu passei pra matemática, que é uma faculdade difícil que todo mundo tem medo de fazer. Eu me formei, eu virei professor, agora eu tô fazendo mestrado. Na época ele estava estudando a sequência de Fibonacci, eu tô fazendo o meu TCC, não é TCC, né? É dissertação sobre sequência de Fibonacci. E pai, bola, e pô, olha como é que eu sou bem sucedido, olha como é que eu sou um cara casado, feliz, meu filho tá sendo bem criado, diferente daquela merda que era a minha família, né? Olha como é que eu ganho muito mais do que as pessoas ao meu redor, né? Eu saí de uma casa que todo mundo ganhava um salário mínimo, eu ganho mais do que isso. E principalmente, acho que mais do que tudo, era olha como é que eu sou foda. Cara, eu passei na faculdade de matemática, eu me formei, nego tem medo e eu tô fazendo. Eu tô concluindo meu mestrado e eu vou fazer doutorado, eu sou foda, eu sou bem sucedido. Caraca, que valor brabo, né, cara? Que valor brabo que o cara tem. Mas se esse mesmo professor, ele olhasse, por exemplo, eu tinha a Vilmar, acho que é o nome dele, eu tinha um professor que era de geografia. E pensa num cara infeliz sendo professor de geografia. Por que que ele era infeliz? Mano, ele era infeliz por muitos motivos, né? Ele era um merda, aquele cuzão. Ele era um cara infeliz, ele se via como fracassado. Mas eu tinha na mesma escola um cara que dava aula que se via como bem sucedido e um cara que dava aula e se via como fracassado. O que diferencia um dos outros? Falou, pô. Um valorizava. Olha a mente que eu tenho. Eu passei numa federal, eu estudei pra caralho, tô fazendo mestrado, vou fazer doutorado. Eu saí de uma família desestruturada, construí a minha estruturada. Olha como é que eu sou foda, olha como é que eu sou pico, olha como é que eu sou incrível. Show. E o outro tinha uma visão ruim sobre si mesmo, olhava para aquilo que ele não era. Bom, é a essência do sofrimento, né? É a essência do sofrimento. E eu posso falar isso em tudo na vida.
Se um cara dentro de uma favela, ele colocar como padrão pra ele comprar uma Lamborghini, né, igual o Ryan faz, o Rian, né, Rian SP faz, cara, pode acontecer? Pode, mas dificilmente vai acontecer e ele vai se ver como um fracassado o resto da vida. Mas se um cara que nasceu numa favela e ganha, a família dele ganha R$ 1.000, pai divorciado, ele, porra, mano, eu vou quebrar esse ciclo e eu vou ser, sei lá, deixa eu pensar. Funcionário de uma prefeitura, você advogado de uma prefeitura, ganhando R$ 3.000. Aí tu olha assim e fala, caralho, que merda. Mas se ele olhar pra, tipo, pro padrão de, eu não vou ser esse cara que trabalha aqui igual minha mãe trabalha, igual meu pai trabalha, eu não vou ficar na boca de um caixa trabalhando. Eu vou ser um advogado. Eu vou dominar as leis. Eu vou sair da favela. Uma conquista que pra você pode ser tão pequena como, caraca, ele virou funcionário público de uma prefeitura, ele não é grande coisa, tá ganhando 3.000, 4.000 reais por mês. Mas pra ele vai ser uma sina de sucesso. Ih, não estão me ligando, segura. Pra ele vai ser uma sina de sucesso. Quando a gente olha então o mundo por essa percepção, por esse caminho, a gente começa a perceber que você tem que se basear pelos seus padrões e pelo aquilo que você é. E que você tem que entender que você não deve nem tentar ser aquilo que você não é. Ah, Spirit, eu sou um cara de aparência normal. Eu vou tentar ser o Ian Somerhalder. Nem tenta. Ei, nem tenta. Agora, pô, eu sou um cara de aparência normal, mas eu vou tentar ser um cara mais inteligente. Eu vou tentar ser um cara mais humanitário, eu vou fazer esse trabalho voluntário, eu vou ser um ser humano melhor, né? Eu vou tentar ser um bom pai, vou tentar ser um bom filho, vou tentar ser um bom marido, né? Aí você tá escolhendo o valor certo. Aí você tá escolhendo um jogo que você pode ganhar. Porque você ficar a vida toda olhando para aquilo que você não é, eu não consigo ser milionário, eu não consigo ser famoso, eu não consigo ser bonito, eu não consigo passar nas ruas e as mulheres jogarem calcinhas em cima de mim. Só vai te tornar um fracassado. Ao invés de você ficar focando naquilo que você não é, naquilo que você não é capaz, naquilo que você não consegue, por que você não foca naquilo que você consegue? Talvez o cara não consiga ter 1.000 mulheres na vida e todo mundo jogar as calcinhas pra ele, mas ele consegue, por exemplo, ser um bom marido. Ele consegue, por exemplo, fazer um doutorado. Ao invés de olhar para aquilo que você não é, para aquilo que você não consegue, para aquilo que você não é capaz, para aquilo que você não tem capacidade, por que não olhar para aquilo que você consegue, aquilo que você é capaz, aquilo que você tem capacidade? Ao invés de ficar a vida toda tentando ser melhor, né? Ou melhor, a vida toda tentando ser um pouco mais parecido com o outro, por que você não começa a ser a melhor coisa que você pode ser? Eu sei que ao primeiro momento isso pode parecer uma autoajuda barata, mas não é, cara. Existem coisas que você tem que olhar na sua vida e avaliar e falar assim, não adianta nem eu tentar, porque isso daí não dá pra mim, né? Poxa, se você é um cara normal, você colocar um shape, você vai melhorar. Se você cortar seu cabelo bem, você vai melhorar. Se você fizer tua barba bem, tu vai melhorar. Se você andar cheiroso e bem vestido, você vai melhorar. Mas isso nunca vai te transformar no Ian. Nunca vai te transformar no Brad Pitt. Então foda-se ser o Brad Pitt. Eu vou ter o melhor shape que eu posso, eu vou me arrumar da melhor forma que eu posso, eu vou ser o mais cheiroso que eu consigo, mas foda-se o Brad Pitt, eu não posso ser como ele. Eu vou ter a melhor aparência que eu consigo e eu vou ser aquilo que eu sou capaz de ser. Se você está achando que isso é só pra beleza, não. Pra vida, pra dinheiro, pra sucesso, pra tudo. Às vezes você tem que entender que talvez você não tenha capacidade mesmo. Às vezes tu não tem capacidade cognitiva. As pessoas às vezes entram e falam assim, passa num concurso. Cara, às vezes você não tem capacidade de estudar e passar num concurso. Você já parou pra pensar nisso? Mas o que eu... Pô, como eu não tenho capacidade pra estudar e passar num concurso? Sim. Às vezes você tem habilidade manual.
Irmão, tem um monte de pedreiro aí ganhando R$ 250 por dia a diária dele. Quando chega no final de semana, trabalhou de segunda a sexta, pega aí R$ 1.200, 1.250 por semana, né? O que dá aí quase R$ 5.000 por mês. Muito mais do que um monte de funcionário público aí de prefeitura tá ganhando. E aí quando eu olho, eu vejo assim, cara, se esse cara, talvez, né, não tô dizendo que seja, mas às vezes se você tem uma habilidade manual, você é um cara que sabe fazer as coisas, tem capacidade para aprender isso, você tentar ficar se focando em aprender geometria plana, uma coisa que você nunca vai obter, você vai ser um merda. Mas você pode ser um pedreiro foda. Às vezes você não tem capacidade cognitiva, às vezes você não tem capacidade manual. É igual o nego tá falando aí, sabe o que tá dando dinheiro? Ser eletricista. Vou ser eletricista. Não, às vezes você não consegue mesmo. E para essas coisas você tem que entender, eu não vou nem tentar. Agora, eu vou tentar aquilo que eu sei que eu sou capaz, aquilo que eu sou bom, aquilo que eu consigo. Eu não vou me avaliar pelo aquilo que o outro é. Eu posso estar andando com 10 sheds, né? E a mulher tá pulando em cima deles. Eu não vou me avaliar pelo aquilo que eu não sou. Eu vou me avaliar pelo aquilo que eu sou. Sentou na mesa, começamos a falar, né? Sentou na mesa, começamos a falar, eu sou pós-doutor... É um exemplo, tá, gente? Eu não sou isso, não. Mas sentou na mesa, eu sou pós-doutorado em, sei lá, astrofísica, e eu começo a falar do universo. Eu não tô me avaliando pela beleza que eles têm, pela mulher que joga pra cima dele, eu tô me avaliando por aquilo que eu sou. Quando eu sento e eu começo a falar, esses caras viram 10 pedras e eu viro o Aristóteles. Esse é o ponto. Quando você começar a entender isso na vida, você vai começar a julgar, a levar a sua vida para um lugar melhor. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: quem está te avaliando? Se é pela avaliação externa, se é pelo aquilo que você não é capaz, irmão, nem tente.